noite, galera, bem-vindo ao nosso canal. O assunto de hoje é da área de mecânica. Esse assunto é bem trabalhado para quem faz curso técnico em mecânica, mas também ele pode ser visto na área de automação industrial, na área de eletrotécnica, engenharias também a gente consegue ver. Então é bem interessante a gente estudar ele, né? Então vamos lá, o nosso assunto de hoje é engrenagens. Mas para a gente poder ter noção do que são engrenagens, primeiro a gente tem que ter uma ideia do que são elementos de transmissão. Os elementos de transmissão, eles vão ser responsáveis por transmitir força ou movimento de uma parte da máquina até outra. Então a gente tem ali o conceito, vamos ver o conceito. As transmissões de movimento entre os elementos das máquinas podem ser realizadas por contato direto, por ligação flexível ou por ligação rígida. Então, as engrenagens elas transmitem movimento por contato direto e as correntes transmitem movimento por contato flexível. A gente pode observar isso, por exemplo, numa bicicleta, não precisa nem a gente ir para a indústria. Na bicicleta ela vai ter esses dois elementos, tanto a engrenagem como a corrente. Então, o movimento que a gente está fazendo ali no pedal, esse movimento ele vai ser transmitido para a engrenagem e esse movimento da engrenagem vai ser transmitido para a corrente. Esse movimento que agora está na corrente, ele vai ser transmitido para as rodas, o que vai fazer com que elas rodem, fazendo com que a bicicleta ande, né? Logicamente. Então vamos entender agora o conceito de engrenagem. A engrenagem é um elemento mecânico composto de rodas dentadas, externa ou interna, que se ligam a um eixo, cuja finalidade é transmitir movimento, aumentando os esforços com o fim de gerar trabalho. As engrenagens, de acordo com seus formatos, podem ser classificadas em engrenagem cilíndrica, que tem um formato cilíndrico, engrenagem cônica, engrenagem helicoidal ou engrenagens retas. Agora que a gente já sabe o conceito de engrenagem, a gente vai saber um pouco sobre a história dela, de onde é que ela surgiu, né? Então, as engrenagens elas foram criadas pelos chineses há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, e seus primeiros usos foram nas rodas de cerâmica, que eram usadas na fabricação de vasos. Também pôde ser observada a presença de engrenagens nas carruagens, onde havia um conjunto de engrenagens que ajudavam os povos antigos a se movimentarem de uma aldeia a outra, uma espécie de bússola primitiva. Pouco depois, o Império Romano usou as engrenagens e moinhos para moer o malte, usado na fabricação de bebidas. Já no século XIII, iniciou-se seu uso em relógios mecânicos feitos de metal. A partir do século XVIII, foi usada nos moinhos de vento com o objetivo de bombear água. As engrenagens também tiveram importância nos teares e máquinas a vapor, já no século XV, com Leonardo da Vinci, que as utilizou em alguns experimentos, se dedicando aos fenômenos do atrito, do rendimento e do desgaste das peças. Então vamos agora aos tipos de engrenagem. As engrenagens cilíndricas de dentes retos têm os dentes dispostos em paralelos entre si em relação ao seu próprio eixo e é mais empregada na transmissão de rotação baixa do que na de alta rotação, por causa do alto ruído que provoca. Então esse daí é uma engrenagem cilíndrica. A gente pode ver que tem os dentes, né? Eles são encaixados perfeitamente para poder a máquina funcionar corretamente. Se tiver falha nesse encaixe, a máquina não vai funcionar legal. Então,
tem as engrenagens cilíndricas de dente helicoidais. Essa engrenagem, ela tem os dentes dispostos em transversal na forma de hélice, em relação ao seu eixo. É mais usada em transmissão fixa de rotações elevadas, pois é mais silenciosa, devido à inclinação dos seus dentes causarem um componente axial de força, que deve ser compensada com o uso de mancal ou rolamento. Esse daí que você está vendo é um exemplo de engrenagem cilíndrica de dente helicoidal. Engrenagens cônicas são empregadas quando as árvores se encontram. O ângulo de intersecção é geralmente 90 graus. A engrenagem cônica é usada para mudar a rotação e a direção da força, principalmente em baixas velocidades. Ela não deve ser utilizada em altas velocidades. Esse daí é o exemplo de engrenagem cônica. Então a gente pode ver que se a engrenagem de baixo estiver numa rotação à direita, a de cima ela vai estar numa rotação à esquerda. Então vai mudar esse giro de rotação. Tem também as engrenagens cremalheiras. Segundo a autora Nice, em 2009, são barras com dentes juntos a uma engrenagem cilíndrica de dentes geralmente retos, responsável pela transmissão de movimento rotativo em linear ou vice-versa. O dimensionamento é semelhante a engrenagens cilíndricas ou helicoidais, se diferenciando apenas por uma segunda engrenagem acoplada à primeira, de diâmetro infinito, o que a torna linear. Esse daí é um exemplo de engrenagem cremalheira, né? Essa engrenagem ela vai se movimentando em cima e embaixo vai ser o suporte para ela. Tem aí o último tipo de engrenagem mais utilizado, que são as engrenagens de parafuso sem fim. Elas são usadas quando grandes reduções de transmissão se fazem necessárias. Segundo a autora Nice, 2009, esse tipo de engrenagem costuma ter reduções na escala de 20 por 1, chegando até o número extremo de 300 por 1. Muitas engrenagens sem fim têm por propriedade única, onde o eixo gira a engrenagem facilmente, mas a engrenagem ela não consegue girar esse eixo. Então aí é um exemplo dessa engrenagem parafuso sem fim. Ela é utilizada principalmente em locais que não tem muito espaço para fazer essa engrenagem, né? Então o cálculo de engrenagem, a gente vai ter o cálculo de engrenagem para os dentes retos. O cálculo de engrenagem de dentes retos, inicialmente para se calcular uma engrenagem é preciso no mínimo de duas informações. As mais comuns são diâmetro externo e número de dentes. Com essas duas informações, a gente pode chegar a todas as outras e fazer a peça, fazer essa engrenagem. A fórmula básica para cálculo de engrenagem é essa: diâmetro externo igual a mx, que está multiplicando o N mais 2. Então aqui, para finalizar a nossa web aula de hoje, a gente vai estar vendo uma curiosidade, né? A curiosidade é essa: a evolução inventou a engrenagem antes do homem. Então esse foi um artigo que eu achei na internet. Ele está disponível nesse site aí abaixo. E quem quiser ver na íntegra, né, é interessante também. Mas aqui eu consegui um resumo, botei um resumo dele. A evolução inventou a engrenagem antes do homem, esse é o assunto.
esse é um anúncio que tem lá. A ninfa, ou filhote de um tipo de percevejo, o Isus coleoptratus, usa um par de engrenagens nas coxas para sincronizar o movimento das pernas durante o salto. Essa é a primeira vez em que um sistema de engrenagem capaz de entrelaçar os dentes com precisão e girar de modo funcional é descrito na natureza. Diz artigo publicado na edição de 13 de setembro da revista Science. Então essa daí é a ninfa. A gente pode observar que as engrenagens que tem na perna dela é bastante parecida com as engrenagens que a gente tem, que os humanos fizeram, né? E basicamente serve para a mesma coisa, que é essa transmissão de movimento que vai dar um impulso para ela. Então, galera, essa foi a nossa aula de mecânica tratando sobre engrenagens. Então, até a próxima aula, provavelmente a gente vai estar trabalhando sobre correntes, que é um assunto complementar a esse. Até a próxima aula e obrigado por estar aqui no nosso canal. Boa noite e tchau, tchau.